Hoje é terça, último dia de fevereiro, 28 de fevereiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Muitas coisas boas aconteceram no Botafogo, a gente não pode pegar apenas o prisma negativo. Porém, os erros precisam ser corrigidos. E os erros de 2023, eles estão ali no começo do ano, apenas com o Campeonato Carioca. Melhor que aconteçam agora do que mais pra frente. Vou dar a minha opinião sobre isso e vocês também podem opinar aqui nos comentários. Outro detalhe, saímos do G4 do estadual. Isso é gravíssimo. Outro ponto, 2 jovens jogadores. Um foi titular pela Seleção Brasileira Sub-17 e mais um jovem jogador do Botafogo B está treinando com o Botafogo A. E esse precisa mostrar em pouco tempo que pode permanecer no clube. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball. Se vocês querem ter ali a emoção de acompanhar jogos, informações do mundo da bola, tudo de graça, com o OneFootball vocês conseguem isso. Caso vocês ainda não tenham baixado este aplicativo, que é completo, leve, fácil de utilizar, a minha dica é essa: baixem, vocês vão curtir bastante, já que ele é muito intuitivo. E como eu falei anteriormente, tem jogos ao vivo, as competições sul-americanas, vocês têm, além do tempo real, os melhores momentos assim que as pelejas terminarem. Daqui a pouco o Botafogo estará na Copa Sul-Americana e vocês poderão acompanhar tudinho lá no OneFootball. Se vocês ainda não baixaram, baixem, eu indico, eu recomendo para vocês e eu tenho certeza que vocês curtirão bastante. Ele é parceiro aqui do canal do TF e eu recomendo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. O Botafogo, ele conseguiu a proeza de sair do G4 do campeonato estadual, como já havíamos falando com vocês desde o último domingo. Com a vitória do Vasco em cima do Boa Vista, o Botafogo depende dele, mas também depende de que o Voltaço não faça ali grandes partidas nas 2 últimas rodadas do estadual. Vou resumir a situação, já que eu falei noite alvinegra de domingo, com mais detalhes. O Botafogo terá mais 2 jogos do Campeonato Carioca, contra as equipes do Resende, próximo final de semana, lá no Espírito Santo, e fecha contra a equipe da Portuguesa da Ilha, no estádio Raulino de Oliveira. Dito isso, o que o Botafogo precisa para se classificar? Vencer os jogos e ter um saldo de gols superior ao do Voltaço. Isso para terminar ali em 4º lugar, porque a classificação no Carioca hoje é essa. Vou colocar aqui na tela para vocês. Flamengo com 23 pontos, Fluminense com 19, Vasco com 17, Voltaço com 16 e Botafogo com 16. O Fluminense depende de mais uma vitória para conseguir a classificação. Enfrentará ainda no campeonato estadual as equipes de Bangu no próximo final de semana e para encerrar a equipe do Flamengo. Então o Fluminense ainda terá um clássico no campeonato carioca. O Vasco da Gama vai enfrentar na próxima rodada o Flamengo e para encerrar a sua participação no Estadual do Rio, enfrentará a equipe do Bangu. Então o Cruz Maltino também terá um clássico no meio do caminho. O Voltaço não enfrentará nenhum grande nas 2 últimas rodadas. O Tricolor de Aço terá em contrapartida 2 partidas fora de Volta Redonda. Madureira no próximo final de semana e a equipe do Boa Vista na última rodada, jogo em Saquarema. Dito isso, o Voltaço, ele precisa fazer menos gols que o Botafogo. Vamos colocar um exemplo, o Vasco vence os 2 jogos, o Fluminense vence os 2 jogos, o Voltaço vence os 2 jogos e o Botafogo vence os 2 jogos. Para o Botafogo conseguir a classificação, precisa ter um saldo de gols melhor do que o da equipe daqui de Volta Redonda. Se o Botafogo conseguir isso, consegue a classificação. Caso contrário, vai para o torneio da Consolação, que é a Taça Rio, e poderá ganhar uma vaga na Copa do Brasil, através dessa Taça Rio. Mas já é uma vergonha você entrar nas 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca sem ter a sua classificação adquirida. É uma vergonha, é algo ridículo. O Botafogo, dos 6 primeiros colocados, tem o pior ataque ali junto com o Audax, que está em 6º lugar. Isso também é complexo, é muito feio, muito ruim. Tem uma defesa que é ali que sofreu apenas 5 gols, uma das melhores do Campeonato Carioca, a 3ª melhor do Carioca, né? Só atrás de Flamengo e Fluminense. Mas em contrapartida, dos 6 primeiros colocados, tem o pior ataque da competição, dessas equipes no caso. Agora é tentar diminuir a vergonha. O Botafogo pode chegar no máximo a 22 pontos no Campeonato Carioca. Isso quer dizer que se o Fluminense vencer um dos seus jogos, vencer a partida contra
o Bangu e não vencer o Flamengo, o Botafogo ainda pode terminar na frente do Fluminense. Mesma coisa do Vasco, se o Vasco não vencer um dos 2 jogos, o Botafogo vencer as 2 partidas, pode terminar até mesmo em segundo lugar. Ainda dá para o Botafogo terminar na segunda posição, mas é muito vergonhoso você entrar na penúltima rodada, dependendo ali de tirar saldo de gols de uma equipe de menor investimento. Voltar faz um grande campeonato? Faz, mas o Botafogo, jogando com seu plantel principal desde a segunda rodada, tá pagando mico nesta posição. Pra gente falar mais sobre um assunto, ontem a seleção brasileira sub-17 jogou contra o Equador, partida que aconteceu lá no Equador, o jogo terminou em 4-4, e o jovem Bernardo Valim, jogador que tem treinado ali com a equipe principal, foi titular da seleção brasileira durante os 90 minutos. A seleção canarinho, que está em preparação para tanto o Sul-Americano 17, que terá início no dia 30 de março, vai do dia 30 de março a 23 de abril, e depois para o Mundial da categoria, que será disputado em novembro no Peru. Então o Valim, que tem treinado constantemente com a equipe principal do Botafogo, ele ainda não teve a sua oportunidade de jogar, o jovem de 16 anos, ele ontem foi titular na seleção brasileira. Muito bom, tomara que ele seja titular no Sul-Americano, faça um bom Sul-Americano, depois volte para o Botafogo e também ganhe minutagem. Um menino de 16 anos, é muito jovem, a gente torce que ele consiga performar vestindo a nossa camisa. Além do jovem Zapata que nós trouxemos ontem, o Botafogo divulgou imagens do treinamento e quem apareceu, também participou da atividade, foi o Henrique Vermúdez, zagueiro que tem contrato com o Botafogo até o dia 30 de abril. Ele já tem 24 anos, foi titular naquela partida contra o Audax, a primeira rodada do campeonato estadual, e está ali sob observação do técnico Luiz Castro, já que seu contrato termina agora e ele estava ali na equipe sub-20. Eu acho o Vermúdez um zagueiro interessante, passou pelas divisões de base do Coritiba, chegou a jogar pelo Coritiba, é um zagueiro alto, não é tão rápido, mas se posiciona bem e não acho que é um zagueiro ruim. Se ele performar nesses treinamentos, a tendência é que o Botafogo renove o contrato do jogador, já que tem muitas situações já resolvidas ali com os representantes do atleta e ele precisa agora mostrar nesses treinamentos. A mesma coisa que eu falei ontem sobre o Zapata, falo sobre o Vermúdez. Se ele for bem nesses treinamentos, a tendência é que ele ganhe oportunidades ali, primeiramente no banco de reservas e depois na equipe principal. E como eu falei, eu acho que mesmo com a aposentadoria do Carlos, a gente tem que ver o Vermúdez, de repente é um zagueiro que pode dar certo. Você tem outras possibilidades ali, o Cauã, que é um bom zagueiro, você tem o Reidson, que é bom zagueiro, meninos que estão ali no Botafogo B, que de repente podem ser úteis na equipe de cima, sem o Botafogo ter que gastar numa posição que eu não vejo hoje como a necessidade de um custo, como é a zaga. Então boa sorte pro Vermúdez, que ele consiga performar bem. Meus amigos, antes deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp, é muito importante que outras pessoas continuem acompanhando o canal deste careca que vos fala. Fortaleçam sempre aqui o nosso canal. Botafogo está em crise. Acho que a palavra é essa, são 2 derrotas em 2 clássicos, 2 jogos de Série A que a gente perde os 2. E um que a gente termina com 9 jogadores desde o primeiro tempo e outro que a gente perde para uma equipe B para C do Flamengo jogando muito mal, né? Então isso acho que é algo muito grave. E nos últimos dias, todos nós, quem tem microfone aqui, como é o meu caso, no canal do YouTube, pessoas nas redes sociais, em grupos WhatsApp, em fóruns de debates, todo mundo tem colocado mais os pontos negativos do Botafogo e tá certo. Quem tem feito isso, eu já coloquei alguns e reafirmo, são muitos pontos negativos que a gente precisa corrigir. E ainda mais indo para o Campeonato Brasileiro, para as competições principais da temporada. Alguns erros, principalmente do time, eles têm se mantido desde o ano passado, que é a dificuldade de você propor jogo, de fazer o time funcionar, etc. Mas isso acontecer agora é muito bom. Porque você tem tempo para corrigir, você tem tempo para arrumar, você tem tempo para arrumar a casa. Ali, tanto o técnico Luiz Castro em relação ao time, ali os seus atletas, ter uma conversa séria, ver onde que ele está errando, que o Luiz Castro também erra, os jogadores também entenderem onde eles estão errando, porque os jogadores também erram, a diretoria, Mazuco, John Textor, eles entenderem onde eles estão errando e tentarem corrigir. Arrumarem a rota do Botafogo, que a rota está totalmente torta. Ponto. Conversado isso com vocês, é o momento da gente corrigir os pontos negativos, a gente corrigir as coisas erradas. E são algumas situações bastante erradas. Como eu falei aqui no começo, são algumas situações bem complexas. Botafogo entrando nas 2 últimas rodadas do Campeonato Carioca, precisando de resultado. Isso um time titular não é possível, não dava para acontecer. A parte emocional, isso tem que ser corrigido. Competições de mata-mata estão chegando aí. O Botafogo vender uma das suas principais peças, não coloca como a principal peça, mas como uma
degradar as suas principais peças, o Jefinho, e não ter uma reposição logo em seguida, isso é um erro. Para você vender um jogador, você precisava ter um reforço. Vou dar um exemplo do nosso rival. Venderam o João Gomes, já estavam pensando em vender o João Gomes, o que eles fizeram? Um planejamento para eles trazerem o Gerson, que automaticamente seria o substituto do João Gomes. E é assim que tem que ser feito. Quando o Botafogo já pensava em vender o Jefinho, já tinha que ter uma carta na manga. Não esperar para tentar dar o tiro certo, né? Para você contratar um jogador que seja realmente o substituto do Jefinho. O Botafogo tem tido ali uma escolha para tentar não errar nos pontas que o clube busca. Mas só que tem que ser esses erros. Se você for vender outro jogador importante, tem que ter já tem que contratar um substituto antes ou estar bem próximo desse substituto quando perder um deles. É o mínimo que a gente tem que fazer, é o mínimo que tem que ser feito. E acho que a história do Jefinho, os problemas que o Botafogo tem passado nos últimos tempos, lembrando que temos um ano de projeto ainda, é um novo clube que está surgindo, mas alguns problemas que acontecem no Botafogo, eles precisam de correção. Mas neste ano de 23, muitos casos estão sendo corrigidos, muitos casos estão sendo arrumados para que a gente tenha um caminho de glórias. Se a gente está vendo o que está acontecendo de errado e a gente não corrigir, Botafogo, eu falo no caso, o clube no caso, que a gente é Botafogo, então nós falamos no geral, mas não adianta. A gente vai continuar aquela rotação, roda e não sair do lugar. É isso que eu quero, é isso que eu espero que o John Textor esteja vendo, mesmo não estando aqui no Brasil. Acho que a gente sabia que ele não viria constantemente, já que ele tem outros clubes, tem outros afazeres. Ele esteve lá na Bélgica no último final de semana acompanhando o Molenbeek, que é outra equipe dele. Mas ele não precisa estar aqui no Brasil. Hoje existe telefone, sempre em contato com as pessoas que comandam o clube, né? Quem ele coloca como braço direito. Por isso que é importante também acelerar na contratação do CEO para ser a personificação do Textor dentro do Botafogo também. E acontecer. Hoje eu vou dar um exemplo. Essa entrevista que o Luiz Castro, de repente no momento que você estiver vendo esse vídeo, ele já concedeu. Acho que seria importante ter a presença do Mazuco. Acho que o Mazuco tinha que estar nessa entrevista coletiva. Ou dar uma entrevista coletiva, explicar o que tem acontecido dentro do Botafogo. É uma ausência que, no meu ponto de vista, é complicada. É porque ele está aqui no país. Ele hoje, quando você não tem ainda um CEO, a personificação do Textor no futebol é o André Mazuco. Ele precisava ficar mais presente, ele precisava aparecer dentro de uma entrevista coletiva, ele precisava comparecer ali para conversar. Ficar ao lado do técnico. O técnico falar das coisas do futebol, que, repito, precisam de correção. Essas dificuldades que a gente tem em ganhar jogos, isso é grave. O Castro tem a sua responsabilidade. O elenco é fraco, desculpem-me, mas você vê elencos limitados construindo muito mais que o Botafogo constrói. Sejamos justos com todos. O Castro tem a sua participação de culpa, tem a sua parcela de culpa também, e ele tem que corrigir isso. Como a diretoria tem que corrigir esses erros que eu falei anteriormente. Espero que daqui a um mês eu volte aqui no canal e fale, graças a Deus, os erros foram minimizados. Erros vão acontecer, sempre aconteceram e acontecem do Real Madrid ao Ibis, né, dos dois pontos, né, da pirâmide. O Real Madrid campeão do mundo e o Ibis considerado o pior time do mundo. E a gente tem que torcer que o Botafogo consiga melhorar com os erros que estão acontecendo. Que esses erros não consigam, que esses erros não perpetuem dentro do nosso clube. Que as coisas melhorem, que eles aprendam com o que tem acontecido de errado. Tamo juntos, comentem aqui o que vocês acham. Ali por volta de 2 horas volto. Acompanhem a entrevista coletiva do Luiz Castro, que eu não sei se o Botafogo vai passar ao vivo ou se vai colocar o trecho, mas com certeza, tanto no nosso almoço e no nosso Noite Alvinegra, irei trazer trechos, irei comentar falas e, claro, trazer algumas apurações para vocês que amam La Estrela Solitária de General Severiano. Valeu, fui, fiquem com Deus e até a próxima.